Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Tudo certo? Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer o Juntos Nessa, que me convidou novamente para participar de uma nova live falando a respeito da medida provisória 936, que vem cheias de dúvidas, né, desde o dia 1º de abril que ela foi publicada. Ela não é uma mentira, mas foi publicada no dia 1º de abril, então vem surgindo, hoje nós estamos no dia 23 de abril, e vem surgindo diversas dúvidas a respeito dessa medida provisória. O meu nome, para me apresentar para vocês, o meu nome é Josiele, sou advogada trabalhista na área empresarial, sou formada pela FURB desde 2001, tenho uma pós-graduação em Direito do Trabalho pela MATA, pela Escola Magistratura do Trabalho, e sou mestre pela FURB, no curso de Desenvolvimento Regional. Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito da medida provisória 936, então, que ela foi instituída como um programa de emergencial de emprego e renda. O que essa medida nos traz, né? Por que ela trouxe? Qual é o objetivo dessa medida? Na verdade, essa medida, ela tem 3 objetivos. Primeiramente, é preservar a renda e também preservar o emprego, certo? A segunda é preservar a continuidade das atividades empresariais. É muito importante as atividades empresariais se manter nesse momento de crise em decorrência do coronavírus. E o terceiro objetivo também é reduzir os impactos sociais causados para a medida de prevenção da saúde pública. Então, nós temos esses 3 objetivos. E quais as medidas que ela nos trouxe, então? As medidas que ela nos trouxe, então, são 2 medidas importantes, que é a redução da jornada e dos salários do contrato de trabalho dos empregados e também a suspensão do contrato de trabalho. Bom, vejamos que os 2 institutos são muito importantes. E aí foram surgindo várias dúvidas, né? Como é que pode ser a redução? Como é que pode ser a suspensão? Então, vamos lá. A redução do contrato de trabalho, ela pode ser feita em 3 percentuais. Ela pode ser feita em 25% da jornada de trabalho e também do salário do empregado, em 50% e em 70%. Nesses 3 percentuais, a empresa pode reduzir. E a suspensão do contrato de trabalho não poderá haver o trabalho desses trabalhadores, nem mesmo em trabalho remoto ou em home office. Não poderá haver trabalho. Bom, então, quais são as principais perguntas que os empregadores vêm me perguntar nesse momento? Josi, quais são os procedimentos que o empregador deve fazer? Bom, qual é a orientação? Neste momento, você tem que analisar essa atividade econômica, como é que está essa atividade econômica, como está a gestão do caixa, como estão os pedidos da sua empresa, para ver se vai ter alguma forma de produzir renda também. Então, precisa verificar qual é a medida necessária. Tanto na redução como na suspensão do contrato de trabalho, isso é muito importante enfatizar. É importante que vocês tenham conhecimento ou que contratem alguém de confiança de vocês, da área jurídica, ou até mesmo consigam falar com os contadores, né, com o contador de cada empresa, porque é necessário, não tem como, é necessário fazer um aditamento do contrato de trabalho. Ele deve ser por escrito. Josi, o empregado tem que aceitar? Sim. Não é um ato unilateral do empregador. O empregado tem que aceitar, sim, essa forma, essa modalidade que será escolhida pela empresa. Tanto na suspensão como na redução, é necessário, então, ter contrato, e este contrato deve ser feito com 2 dias de antecedência antes do início da redução ou da suspensão. Então, você tem que comunicar ao seu empregado com 2 dias de antecedência para que possa, então, efetivamente, poder usufruir desse benefício. Outra pergunta também que eles
me perguntam muito. Josi, como é que ficou a participação do sindicato nessa situação toda? Bom, isso nós tivemos um grande enredo que vocês devem ter acompanhado pela mídia social, que na medida provisória, ela trouxe que o empregador deveria comunicar aos sindicatos. Então, vamos esclarecer o seguinte. Na sexta-feira, houve uma decisão do STF que manteve essa comunicação que as empresas devem comunicar ao sindicato. Então, para os empregados que recebem o salário até R$ 3.135 e para aqueles empregados que recebem mais de 2 vezes o teto da Previdência Social, que é R$ 12.202,12, esses empregados, então, precisa ter esse contrato de trabalho, se é da redução ou da suspensão, e a partir da assinatura desse contrato, o empregador tem 10 dias para comunicar os sindicatos de classe. Então, precisa haver a comunicação para o sindicato. Josi, e como ficam esses empregados que estão que recebem o salário intermediário, mais de R$ 3.135 e menos de 2 vezes o teto do benefício da Previdência, que é R$ 12.202,12. Esses sim. Esses não é só a comunicação, bem como a participação dos sindicatos. Então, esse precisa ter a negociação coletiva, sim, é obrigatória a participação dos sindicatos. Lembrando, gente, que a redução do contrato de trabalho, ela tem um prazo determinado de 90 dias. E a suspensão do contrato de trabalho, ela tem o prazo de 60 dias. Ok? Uma outra pergunta muito recorrente é o seguinte: reduzir ou suspendir o contrato de trabalho e sei que parte desse valor ou da suspensão, a totalidade desse valor, será feita por um benefício custeado pela União. Bom, esse valor, eu, empregador, vou ter que devolver à União? Não, gente, a medida provisória não estabeleceu. Esse benefício emergencial de salário e renda, esse benefício é concedido por custos da União. O empregador não deverá, não poderá, não está instituída a devolução desse valor. Então, o que foi pago pela União permanecerá desta forma. É custeado pela União e ponto. Então, como que os empregados poderão receber esse valor? Isso foi muito questionado, tá? A partir do contrato de trabalho ou da negociação coletiva, a partir dessa assinatura, o empregador tem os 10 dias para comunicar ao sindicato, se tiver naquele valor que foi mencionado no começo, ou então, se tiver na negociação coletiva, a partir dessa data, o empregador tem que comunicar o Ministério da Economia através do site Empregador Web, que vão estar lá as informações do empregado, o período que o empregado vai utilizar desse benefício e uma conta bancária. Essa conta bancária é obrigatória ter essa informação, porque é através dela que o empregado vai receber, ele vai receber diretamente da União na sua conta bancária. Então, essa conta, se o empregado, mas o meu empregado não tem conta no banco, então ele vai ter que fazer uma conta digital da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil para ter a informação desta conta e para poder ter essa conta. Bom, e o valor? Josi, o meu empregado não quer aceitar porque o valor vai ser reduzido. Bom, então vamos para as duas modalidades. O salário do empregado, quando ele é reduzido de 25%, 50% ou 70%, então vai ser o seguinte: a redução vai ter uma parte paga pelo empregador, então essa parte do empregador vai ter os descontos legais, e a outra metade vai ser pago pelo governo, né? Ou o proporcional que for a redução vai ser pago pelo governo. Essa redução não vai ter como base de cálculo o salário realmente do empregado, vai ter como base de cálculo os 3 últimos salários e o salário que ele receberia
se tivesse direito ao seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego, se ele tivesse, diminui sim, porque hoje, salvo engano, deixa eu ver que eu anotei aqui, o seguro-desemprego está no valor de 1.045 a 1.813,03, que é o teto. Então, tem um cálculo que é feito, e então o empregado, sim, pode ter uma redução do salário em referência ao valor do seguro-desemprego. Josi, e o empregado, ele vai ter estabilidade? Sim. Ele vai ter estabilidade provisória? Sim. O período que o empregado utilizar dessa redução ou da suspensão, redução pode ser 90, suspensão 60 dias, ele, nesse período da redução, ele está com um contrato, tem a garantia do contrato e mais por um período igual. Ou seja, tá, Josi, eu utilizei 30 dias da redução de 50% do contrato de trabalho. Nesses 50%, o empregado não poderá ser demitido e nos próximos 30 dias também não poderá. Então, vai ser no mesmo período. Tá, Josi, eu não estou conseguindo, a empresa vai ter que demitir esses empregados. Quais são as consequências para o empregador? As consequências do empregador é que ele vai ter que pagar, ele vai ter que assumir toda essa responsabilidade desse período que ele estava afastado e mais do período do afastamento, pagar o salário integral dos empregados, bem como ele também pode responder penalmente ou pelos administrativamente, enfim, judicialmente, por outros dispositivos legais, tá? A outra pergunta que me vem bem recorrente é que se no caso da suspensão, no caso da suspensão do contrato de trabalho, o empregador tem obrigatoriedade de fazer o pagamento da ajuda compensatória mensal? Bom, depende, tá? O empregador, se ele tiver o faturamento do ano calendário de 2019 acima de 4.800.000, ele deve sim fazer uma ajuda compensatória para o empregado no caso de suspensão do contrato de trabalho no percentual de 30%. Existe essa obrigatoriedade, mas apenas para aquelas empresas que no ano calendário tiveram faturamento acima de 4.800.000, certo? Para as outras empresas que não tiveram esse faturamento, o faturamento foi bem inferior, então ela pode pode custear, né? Pode ter um benefício a mais para o empregado? Pode sim. Se a empresa tiver caixa para isso, ele pode, então, ajudar a ter essa ajuda compensatória para o empregado, desde que isso esteja previsto também naquele aditamento do contrato de trabalho e informar o empregado ajustar com o empregado qual vai ser esse percentual. Não precisa ser necessariamente de 30%. Pode ser um percentual que a empresa possa estabelecer com o empregado. Bom, eu quero fazer essa ajuda para o empregado. Tenho condições, a empresa tem um faturamento legal, está faturando e teve um faturamento legal e eu gostaria de ajudar os empregados. Isso vai integrar o salário do empregado? Não. Ele não vai integrar o salário do empregado. A base de cálculo dele não vai interferir, vai ser uma verba indenizatória, não vai interferir no recolhimento do FGTS, não vai no recolhimento do INSS, vai ter vai ser excluída do lucro líquido, na verdade, no imposto de renda para as empresas do lucro líquido. Então, e não integrará também a base de cálculo do imposto de renda, pessoa jurídica, tá? Então, isso aqui tem os seus benefícios se a empresa quiser, ou se a empresa conseguir dar essa ajuda compensatória para os empregados. Bom, outra pergunta que me vem recorrente, inclusive veio recorrente ontem para mim, uma situação que realmente aconteceu, a empresa suspendeu o contrato de trabalho por 30 dias. No entanto, como houve uma movimentação na economia, já como houve a reabertura de alguns comércios, então apareceram pedidos para essa empresa. A empresa veio me perguntar se tem como ela voltar à retomada das atividades. Ela pode. Ela pode retomar as atividades, sim, desde que ela faça uma comunicação para os empregados com 2 dias de antecedência para que eles possam se organizar. E aí, retornar. Isso, eu digo, na teoria.
tá? A ANP, ela diz que pode. Como vai ser feita isso através do site do empregador web, é que vocês precisam realmente procurar o contador ou quem está providenciando isso, o pessoal do RH, para verificar como é que vai ser feita essa informação nesse site, tá? Mas a medida provisória, ela prevê que pode, desde que comunicado com 2 dias de antecedência para o empregado. Outra pergunta que veio bem recorrente são as empresas, às vezes, de construção civil, que eles têm um trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? O trabalho intermitente está previsto no artigo 443, no parágrafo 2º da CLT, que são para aqueles trabalhadores que não trabalham, não têm uma jornada fixa. Eles têm uma jornada alternada, na verdade. E eles têm período de prestação de serviço. Então, eles recebem por aquele período, e período não, recebem por aquele período, e mesmo assim eles têm o seu registro, tem tudo conforme manda a lei, né? O trabalhador no trabalho intermitente, ele também tem direito a esse benefício? Tem. A medida provisória falou que ele tem o direito de receber R$ 600 por 3 meses, desde que esse contrato de trabalho intermitente tenha sido feito até a data da publicação da medida provisória, que foi no dia 1º de abril. Então, contratos posteriores a essa data não têm validade e ele não vai conseguir receber esses R$ 600 da ajuda do governo. Josi, eu quero utilizar as duas modalidades. Alguns empregados eu quero utilizar a suspensão e para outros a redução. Eu posso fazer isso? Pode. Desde que respeitados os prazos, pode para alguns empregados ter a redução da carga e depois, ou a suspensão e verificar que vai ter um aumento na sua produtividade, mas não o suficiente para deixá-los integralmente, então pode fazer a redução da jornada de trabalho do salário, desde que não passe aqueles 90 dias, tá? Tanto da suspensão, como não posso utilizar 2 meses da suspensão, como 3 meses da redução. Não, eu não posso passar os 90 dias das duas modalidades, tá? Uma outra pergunta, atenção só para um fato. Gente, a suspensão, repito aqui, a suspensão do contrato de trabalho não pode haver de forma alguma trabalho, nem remoto e nem trabalho dentro da empresa ou em home office, não pode haver isso, sob pena do empregador responder das penalidades, tá? Porque veio uma pergunta aqui para deixar isso bem claro. Como fica o FGTS e o INSS nesse período? Bom, na redução do contrato de trabalho, o FGTS vai ser recolhido proporcionalmente ao salário recebido, certo? O INSS também na redução do contrato de trabalho. O empregado terá a possibilidade de complementar o INSS se não chegou no teto. Agora, na suspensão do contrato de trabalho, aí sim, na suspensão do contrato de trabalho, fica com a responsabilidade do empregado, tá? A responsabilidade do empregado em recolher o INSS dele, caso ele queira depois, futuramente, ter esse período para aposentadoria, tá? Uma outra, e daí tem que recolher por completo no caso da suspensão do contrato de trabalho. Uma outra pergunta que é recorrente é como ficam os benefícios concedidos ao empregado nesse período, como vale alimentação, às vezes plano de saúde. Nesse período da suspensão e também no período da redução do contrato de trabalho, é mantida os benefícios concedidos para o empregado e deve permanecer, então, o empregador pagando separado, pagando a folha de pagamento, mas deverá ser mantido. O que eu só peço para tomar cuidado é em relação ao Vale Transporte. Ao Vale Transporte não precisa, porque nós sabemos que o Vale Transporte, o objetivo dele é fornecer, né, meio de transporte para o empregador, caso trabalhe em casa. Então, esse Vale Transporte, como eles não vão estar trabalhando no caso da suspensão do contrato de trabalho, não é necessário, então, o pagamento desse benefício. Os demais,
devem ser pagos sim. Uma outra pergunta que veio bastante recorrente é sobre se o trabalhador que receber esse benefício, após o contrato de trabalho dele ser rescindido, ele vai ter direito a receber o seguro-desemprego. Sim, normalmente. É um benefício custeado pela União para nós passarmos, atravessarmos esse período de pandemia. Então, se depois da estabilidade ou depois do empregador, então, resolver rescindir o contrato de trabalho do empregado, então ele vai ter direito, sim, a receber o seguro-desemprego na medida, né, proporcional ao salário que ele recebe. Vamos agora, tem algumas perguntas aqui, vamos ver quais são as perguntas que a gente pode responder. Colaboradores do mesmo setor podem ter medidas diferenciadas, parte de suspensão, parte de redução? Eu vejo que sim, a medida provisória não limitou quanto a isso, então eu vejo que se tiver parte dos empregados com redução e parte com suspensão, desde que seja comunicado ao sindicato, desde que seja comunicado dentro do prazo no site do empregador web, eu não vejo problemas de ter essa suspensão ou redução. Isso não foi feito e a medida provisória não traz em momento algum que deve ser feito para todos os empregados do mesmo setor. Eu acho que elas podem ser manipuladas ou remanejadas para o bem-estar realmente da empresa, para manter as atividades empresariais e para o empregado que utilizar essa modalidade, então, ter uma estabilidade provisória do emprego. Não sei se tem mais alguma pergunta, mas uma outra também que nós devemos, que eu não acho que eu não falei para vocês, tem algumas perguntas que me foram feitas, não é um trabalho intermitente, é sobre a aposentadoria, sobre o empregado que está aposentado, se ele tem direito a receber, então, o benefício. O aposentado, o trabalhador aposentado que tiver a suspensão do contrato de trabalho, já tiver esse benefício, então não tem possibilidade de receber a redução, a suspensão da jornada de trabalho. Vamos ver. A redução da jornada de trabalho pode deixar o banco de horas negativo? A redução da jornada de trabalho pode deixar o banco de horas negativo? Se você quer utilizar o banco de horas e a redução da jornada de trabalho, você quer utilizar a redução e utilizar o banco de horas? Bom, Fernando, eu acho que nessa modalidade da redução do contrato de trabalho, eu vejo que não é o momento de ter o banco de horas, tá? Porque se você utilizou esse banco de horas, se você for lá na medida provisória 927, o banco de horas só poderá ser feito após o final, né, dessa calamidade pública. Tem 6 meses, né, para fazer. Então, eu acho que não seria o momento agora de reduzir a jornada de trabalho e também utilizar essa modalidade do banco de horas nesse mesmo instituto. Tá? Eu acho que pode ocorrer uma fraude, pode ocorrer exatamente algo que não pode ser legal nisso, e nós estamos enfrentando também, como é uma medida excepcional, o momento é atípico, nós estamos enfrentando muitas dúvidas que nós também aqui, nem nós advogados e o judiciário, então tudo é muito novo para a gente. Então, é melhor não fazer essas duas modalidades ao mesmo tempo. Vamos lá, Cris. Colaborador que teve uma cirurgia agora no período de pandemia e o contrato suspenso. Como fica essa situação que a empresa já sabia que o mesmo que essa cirurgia agora suspende? O plano de saúde pode ser cancelado? Não, Cris, o plano de saúde não pode ser cancelado nesse momento. E se ele fez uma cirurgia que já estava prevista para fazer, o contrato pode ser suspenso. Depois, vai utilizar a modalidade daí do INSS, que se ele ficar 15 dias, né, com a suspensão do contrato de trabalho, a empresa vai ser responsável, mas nesse caso, o empregador, a União, desculpa. Então, ele retornando dessa cirurgia, eu vejo que pode suspender o contrato de trabalho dele, que
esteja dentro, não sei se foi essa realmente a pergunta que você me fez, mas dentro desse momento da calamidade pública, tá? Deixa eu até vou ler novamente a tua pergunta para ver se foi essa a pergunta que me fez. Eu acho que foi isso, né? Eu acho que teria que, não dá para suspender se ele fez, vai ter que esperar os 15 dias para a empresa pagar, depois os outros 15 dias, se ele precisar ficar mais, né? Depois de 15 dias, aí sim vai ter que ser encaminhado pelo INSS para as determinações para ele receber. Então, nesse momento dessa cirurgia, se o contrato não tivesse sido ainda suspenso, eu acho que aguarda mais um pouquinho para verificar como é que vai ficar a situação dele. E o plano de saúde, como eu falei, como é uma gratificação, não pode ser cancelado em caso de suspensão ou a redução do contrato de, de trabalho. Tá? Bom, gente, eu acho que são isso. Não sei se tem mais alguma dúvida que eu possa estar solucionando, tentando, né, solucionar para vocês. São diversas perguntas que foram feitas, os empregadores estão realmente com bastante dúvida. Deixa eu ver, Paulo, como medida depende da anuência do colaborador e do sindicato, deve ser, né? Bom, como foi falado lá na frente, a gente sabe que o sindicato tem grande importância nesse momento, sempre tem importância para estar mediando, né, conflitos entre o empregado com a empregadora, através das convenções coletivas, mas nesse momento de pandemia, eu acho que tem que haver uma flexibilidade, e como foi a decisão do STF, então, tem que comunicar, é necessário haver a comunicação do empregador no prazo de 10 dias da assinatura do contrato para o sindicato de classes, tá? Então, é necessário, precisa ser feito, desde que é dentro daquele empregado que recebe o valor do salário de até 3.135 ou acima de 12.202,12 reais. Os que estão intermediários, é necessário sim a negociação coletiva do sindicato. Se não houver ainda a negociação coletiva, que seja procurado o sindicato para talvez um acordo coletivo do trabalho, também é válido. Alguns sindicatos estão utilizando essa ferramenta, está sendo válida, então eu acho que isso que seria importante fazer. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta. Na verdade, estava um empregado está me falando que ele teve um problema, que ele estava em tratamento, e ele foi demitido depois de uma cirurgia. Então, se o empregador não utilizar esse benefício da redução ou da suspensão do contrato de trabalho, ele não precisa, então, rever essa condição da estabilidade temporária do contrato de trabalho. Então, se não houver, então, se o empregador não utilizou dessas duas modalidades, ele pode sim rescindir o contrato de trabalho, desde que pague todas as verbas trabalhistas ao empregado, certo? Então, nesse caso, deixa eu ver se eu entendi, você estava em tratamento e depois fui demitido de uma cirurgia. Tem que verificar o que está na tua convenção coletiva, na convenção coletiva do trabalho, a respeito do plano de saúde, se pode ser cancelado ou não. Tem que verificar como é que é feito, Eduardo, porque essa situação é um pouco diferente do que nós estamos tratando aqui. Se o teu empregador realmente utilizou na medida provisória 936 e realmente fez a rescisão do contrato de trabalho, aí não poderia. Caso ele não tenha utilizado dessas modalidades, então ele pode demitir tranquilamente e aí cancelar, dependendo como está na convenção coletiva, cancelar o contrato de trabalho. Deixa eu ver. Você foi demitido antes da cirurgia. Não, não teria problemas a demissão, né? Você teria que verificar exatamente isso que eu te falei, se não houve a modalidade do empregador utilizar ou a redução ou a suspensão do contrato de trabalho, então ele poderia demitir tranquilamente o empregado, tá? Vamos ver se temos mais algumas perguntas aqui.
Eu não sei se consegui ser bem clara para ti, Eduardo, a respeito disso. É que a tua situação é um pouquinho diferente do que nós estamos tratando da medida provisória, tá? Bom, eu acho que são essas as perguntas que foram feitas, né? As perguntas mais recorrentes que me vêm aqui no escritório para tentar solucionar um pouco toda essa excepcionalidade do que vem acontecendo. Então, eu acho que são essas perguntas. Mas, claro, gente, vocês sempre devem procurar alguém de confiança, advogado de confiança de vocês, contabilidade de confiança de vocês, para tentar, então, solucionar tantas perguntas que nós mesmos estamos tendo que estudar e procurar e verificar no dia a dia aqui, decorrente dessa pandemia. Mas eu agradeço o contato de vocês, agradeço as pessoas que participaram e fico à disposição também se vocês tiverem mais algumas dúvidas. E agradeço vocês do Juntos Nessa pelo convite mais uma vez. Tá certo? Uma boa tarde a todos e obrigada.